Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estudo de número 12. Você coloca o título, A Graça que Vence a Discriminação. Amém? Vamos usar o texto aqui do capítulo 10, que fala de Pedro indo até a casa de Cornélio. Né? Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião da guarda. Né? Ele pertencia ao Império Romano, ele trabalhava para os romanos, e ele, para os judeus, era um gentil. Quem era o gentil? Era alguém que não era descendente, né, que não vinha de Israel, não era um judeu, então ele era tratado como um gentil. E existia uma grande discriminação por parte dos judeus. Os judeus aprenderam desde Abraão a se separar, a não se unir a outros povos, a não seguir as tradições, as culturas, né, a visão, né, das outras nações. Então foi um povo que aprendeu a se separar. Mas agora entra a nova aliança e agora Jesus chama judeus, mas são convertidos ao cristianismo, né? Os discípulos de Jesus são seguidores de Cristo. A palavra Cristo significa ungido, ou seja, é um povo ungido por Cristo. E agora Pedro, ele é um cristão, mas ele ainda está enraizado com a lei de Moisés, ele ainda, na sua cabeça, ele ainda faz discriminação, ele estava discriminando os gentios, e Deus deu uma visão para Cornélio, deu também uma visão para Pedro. Cornélio vai até a casa de Pedro, traz ele, e Pedro vai até a casa de Cornélio e leva a minha palavra. E Deus fez Pedro ter uma visão de uns animais que ele deveria matar e comer, e Pedro respondeu: Senhor, eu nunca comi isso. A lei diz que eu não posso comer e eu nunca vou comer. Isso é impuro, isso é imundo. Aí Deus fala com ele lá no versículo 15, né? Não chame impuro o que eu purifico, né? E Deus estava falando, você vai na casa de um gentil. E Pedro vai na casa desse gentil, lá no versículo 27, ele declara assim: você sabe muito bem que é contra a nossa lei, ou seja, a lei de Moisés, não a lei dos cristãos. Você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Ou seja, Deus está tratando comigo a respeito do que eu tenho dentro de mim, que é essa discriminação. Você sabe que há uma diferença na palavra discriminação com I, né? Discriminação é colocar à parte por algum critério, estabelecer a diferença, tratar de modo desigual ou injusto com base de preconceito, ou seja, marginalizar. Era o que Pedro tinha. Ele tornava um gentil impuro ou imundo. Agora a palavra discriminar com E é retirar a culpa. Alguém tem um crime e agora ele está discriminado, ou seja, ele foi absolvido daquela sentença, daquela culpa. São coisas bem distintas também. Então não podemos ser cristão e discriminar ninguém. Pedro estava agora aprendendo que a graça, ela não discrimina. A lei trazia discriminação. A lei separava as pessoas, a lei dividia. Mas a graça, ela unifica, ou seja, tornar uma só coisa semelhante, trazer união, agregar. A graça nos torna semelhante, a graça, ela liga um ao outro, e quem santifica, quem purifica é o próprio Deus. Amém? Na antiga aliança, os homens tinham que se santificar pelo seu esforço, né? Então ele se mantinha limpo e ele não podia se contaminar com algo que era sujo, senão ele se contaminava. Agora a graça não, a graça, todos nós somos purificados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu nessa família e santificou a todos, e Pedro aprendeu que agora o cristianismo não pode discriminar ninguém, que a graça é para todos. Essa aqui foi a primeira família a se converter a Jesus, que não era judeus, né? A igreja em Jerusalém já tinha se convertido muitas pessoas, mas não tinha nenhum gentil. Agora a primeira família de gentil é Cornélio, toda a sua casa, toda a sua família, porque Pedro aprendeu que a graça não pode trazer discriminação, amém? Então que possamos aprender que a graça, que o favor de Deus é para todos, que Deus não discrimina ninguém. A religiosidade, ela faz distinção. A religiosidade, ela põe alguém aqui e alguém aqui, deixando inferior. A graça não, põe todos iguais. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que possamos agora consagrar, separar o suco, separar o pão para a glória de Deus. Pai,
agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua aliança que o Senhor tem para conosco, agradecemos pelas Tuas revelações, pela Tua palavra, que tem nos fortalecido, que tem nos dado direção. Pai, que esse pão, que esse suco seja consagrado e que os meus irmãos recebam vida, recebam saúde e que a Tua graça, Senhor, venha nos levar a ganhar muitas outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.